Então, a lição 4 a gente vai entrar na luta da velha criatura, que deveria estar lá na cruz, com a nova criatura em Cristo Jesus. Então a gente vai ver aí algumas coisas. Vocês podem acompanhar por aqui, acho que vai ficar mais fácil aqui, acompanhando por aqui. A gente tem aí esse gráfico aí do homem carnal e do homem espiritual. É importante a gente entender como isso acontece dentro na vida de cada um. E a gente vai ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus ela nos diz. Então, nesse primeiro gráfico, desse lado aqui, ó, nós temos o homem carnal. A parte azul representa o corpo físico. E dentro do corpo físico nós temos o pecado, que ele está arraigado no DNA. Então, o pecado dentro do corpo, dentro das vontades e desejos do corpo, manifesta o quê? Obras da carne. Tudo bem? Até aqui? A alma, nós temos a alma, vontade de decisão, e nós temos o Espírito aqui, onde que o Espírito Santo ele habita. Agora vocês estão vendo aqui que os três aqui, eles estão bem entrelaçados, né? Estão bem juntinhos, bem entrelaçados. Então vamos ver a intersecção, aquilo que acontece entre corpo e alma. Então o que acontece entre corpo e alma? Você tem uma região verde aqui, que é a região de deformidades. Vamos ver lá em Mateus 15, 19. Alguém abra aí Mateus 15, 19 para a gente ver. Faz o seguinte. Vamos ver primeiro aqui a relação e depois a gente vai entrar no slide aqui que já vai ter o versículo, tá bom? Então presta atenção aqui no gráfico, tá? Então entre o corpo e a alma nós temos a interseção onde que tem as deformidades, corpo e alma. Entre corpo e espírito nós temos o quê? Nós temos a interseção onde que existe guerra, o corpo lutando contra o espírito. E entre a alma e o espírito, estão acompanhando? Tudo bem? Entre a alma e o espírito existe aqui uma interseção, uma área onde que tem a busca. E no meio nós temos uma região grande, uma região de conflito. A gente vai ver então cada uma dessas partes aí no próximo slide, né? Mas aí o que representa o homem carnal. Ele está bem entrelaçado, o corpo com a alma. A pessoa que está vivendo na carne, ela não tem discernimento o que é do Espírito de Deus, o que é da alma e o que é a manifestação do corpo. Ele não consegue entender, porque está muito emaranhado. Ele não consegue discernir. Já o homem espiritual, olha só, o gráfico representado aí. O Paulo, desculpa, esse conflito existe entre quem? Os três. Está vendo os três? Os três. E no gráfico do homem espiritual, o que a gente vê aí? A gente vê que a interseção entre eles, corpo, alma e espírito, é muito pequena, a região é pequena. Muito pequena. Então, entre corpo e alma, a região de deformidade, ela é o quê? Muito pequena, em relação ao homem carnal. O homem espiritual, ele tem deformidades? Tem deformidades, mas é muito pequena. Ele está sendo trabalhado, aperfeiçoado por Deus, então a região dele é muito pequena. O carnal, já a região é muito grande, é muito notório. O crente carnal. A relação entre corpo e espírito, a guerra, que no homem carnal existe uma guerra grande, já no homem espiritual a guerra é pequena. Por quê? Porque o corpo ele já está sendo subjugado e o espírito está sendo fortalecido. Então não tem mais guerra. O espírito está sobrepujando o quê? As obras do corpo, da carne. E a relação entre alma e espírito, que é a relação de busca, no começo do homem carnal, precisaria haver muita busca para que ele pudesse começar a viver uma vida cheia de Deus. Já no homem espiritual a busca já ela diminui, porque ele já começa a viver no dia a dia uma vida cheia do Espírito Santo. É
na vida dele. É muito natural. Já para o homem carnal, não, ele tem que orar muito, ele tem que buscar muito a Deus, porque existe uma luta grande, a carne querendo fazer a vontade dela, né? Ele sendo atacado constantemente, a mente dele, a alma dele não está na cruz, vira e mexe, faz a vontade do corpo. Então ele tem que buscar mais a presença de Deus para que ele possa se fortalecer mais. O homem espiritual não, ele já vive constantemente, ele está andando, ele já está cheio do Espírito. Ele não precisa parar para orar, para jejuar, para buscar, ele faz tudo isso. Mas não depende disso daí, no dia a dia ele está vivendo o que? Ele está se enchendo do Espírito Santo. Então por isso que a busca se torna menor. Fala, Gê. A respeito da busca também é no homem carnal. Quer dizer, de todo esse conflito aqui entre alma, corpo e espírito, alma, carne e espírito, quer dizer, existe esse conflito todo porque também a busca também é pouca, né? Não é nem tanto por causa que a busca é pouca, é porque está muito entrelaçado, entende? As decisões que o homem carnal toma, ele não consegue discernir, isso daqui é uma influência do meu corpo físico, é o meu corpo físico que não está querendo jejuar. Então ele não consegue discernir isso daí. É o meu corpo físico, eu tenho que subjugar o meu corpo físico. Ele não consegue se posicionar, ele é volúvel, ele vai para cá, vai para lá, ele não consegue se posicionar. Existe um conflito muito grande dentro dele, ele quer orar, não consegue orar, quer jejuar, não consegue jejuar, quer ler a palavra de Deus, não consegue ler a palavra de Deus, existe um conflito. Ele sabe que ele precisa, mas ele não consegue colocar em prática, entende? Então o conflito é grande. Então já no homem espiritual, existe região de conflito aí? Não, já não existe, porque ele já discerne. Quando vem uma manifestação da carne, querendo se satisfazer, ele já se posiciona, não, já subjuga, entende? Já se posiciona. A alma dele já está na cruz, ele já está crucificado, Gálatas 2:20, ele já está crucificado. Ele não está mais fazendo a vontade dele, ele não está buscando mais os seus projetos, os seus alvos, né? Os seus sonhos, está tudo diante de Deus. Em primeiro lugar, está a vontade de Deus na vida dele. Então, dessa maneira, ele consegue viver a vida cheia do Espírito. Ele vai tomando decisões no dia a dia, na vida profissional, na vida familiar, em todas as áreas da vida dele, ele vai tomando decisões dirigidas pelo Espírito de Deus. Em vez de ele tomar decisão em si mesmo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, ele ora, ele em espírito ele ora, ele pede a direção para Deus. Ele vai, no dia a dia, ele vai vivendo essa vida no Espírito. Então, por isso que esse conflito já não existe. Quando vem a manifestação da carne, ele já se posiciona. Quando o eu dele quer tomar a frente, ele já se posiciona. Quando vem seta do diabo, ele já identifica, já rebate com a palavra de Deus. Então, no dia a dia, ele começa a viver uma vida cheia do Espírito. Ele começa a andar no Espírito. A palavra de Deus diz que nós devemos não somente viver no Espírito, mas nós devemos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É uma constância, é dia após dia, é minuto após minuto. Não é somente quando você vem na igreja você se enche do Espírito. Entende? Constantemente, a todo momento. Então é uma constância, cada vez mais e mais. Então você vai vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E aí você, quando vem as situações, as adversidades, você se posiciona, você sabe como se posicionar. Então, a diferença do homem carnal para o homem espiritual é que o corpo, a alma e o espírito do homem espiritual está bem separado. Um não interfere no outro. Nós vimos aí na primeira aula, que nós vimos sobre a tricotomia, que existe a interferência do corpo na alma, no espírito, do espírito na alma, no corpo. Todos eles interagem entre si, né? Reflete, aquilo que acontece num reflete nos outros. Quando você está separado, quando você consegue se posicionar separadamente, dessa maneira, aquilo que acontece no corpo, ele não vem te influenciar de uma maneira que vem fazer com que você venha ser subjugado por aquela influência do corpo. Porque aquela interferência ela é pequena. Existe a interferência? Existe, mas ela é pequena, você se posiciona. Então, dessa maneira, você começa a viver uma vida cheia do Espírito. Vamos ver aqui os textos. É a área de deformidades. Quando o homem ele se converte, algumas áreas de sua alma reservam deformidades herdadas pelos seus pais.
inveja, orgulho, soberba, teimosia, onde a carne procura usá-las para se manifestar. Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso é deformidade de alma. Então, quando você se converte, a tua alma ela não está convertida. A tua alma está num processo de aperfeiçoamento. Deus ele vai trabalhar na tua alma. Muita coisa muda quando você se converte. Mas algumas coisas ainda existem na tua alma, deformidades. Ainda você sente ciúmes, ainda você sente inveja, ainda você é orgulhoso. Entende? São coisas que ainda estão da velha criatura, que vão ser trabalhadas por Deus, conforme você permitir. Então Deus ele vai permitindo situações na tua vida, para que desta maneira você tome decisões em que aquela deformidade ela venha a ser subjugada. Ela vá para a cruz. Então tem gente que tem problema com inveja, que veio que se converteu, então a inveja é muito forte para ela. Então ela está sendo trabalhada por Deus. Outros têm problema na área de soberba, de orgulho. O cara é muito orgulhoso, a pessoa é muito orgulhosa. Então precisa ser trabalhado, precisa ser quebrado. Tem gente que é mais humilde. Então cada um traz deformidades na alma. A sua constituição, a sua natureza, como que ela foi criada. Tudo isso traz, para quando ela se converte, isso daqui muita coisa é mudado, é transformado, mas tem muita coisa ainda que precisa ser transformado por Deus. Então, a palavra de Deus diz que é do coração. Coração é alma. É da nossa alma que procedem todas essas coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes você não está matando fisicamente, mas você está torcendo para a pessoa morrer. Ah, mas o crente ele pode... Tem muito crente que carnal que torce para o outro se prejudicar. Cobiça as coisas do próximo. E por aí vai afora. Entende? Só de pensamento. Está no coração, você está pensando, está pecando. A palavra de Deus diz que só de a gente pensar, a gente está pecando. Mesmo que você não está executando. Você está pecando. Então não é porque não está vindo à tona, você não está realizando aquilo, que significa que você não precisa ser trabalhado. Tem muita coisa oculta no coração de cada um que precisa ser trabalhado, que não vem à tona. Pensamentos que não vêm à tona. Mas que é pecado de você pensar, sentir inveja do outro, torcer para o outro não ser feliz. Tudo isso é pecado. Tudo isso vem do coração, da alma. E precisa ser trabalhado por Deus. Muitas vezes você não está falando nada, muitas vezes não está acontecendo nada, você não está executando nada, mas no teu coração existe o pecado. Então Deus ele vai trabalhar na vida dessa pessoa, desse cristão. Vai trabalhar nas deformidades da alma dela, vai aperfeiçoar ele, para que desta maneira ele se torne um cristão espiritual. Paulo, e como que se herda assim dos pais? O orgulho, a soberba pelo DNA? Alma é pelo DNA. Característica, nós aprendemos isso nas aulas passadas. Nós herdamos dos nossos pais características físicas, fisiológicas, características de caráter, mente, alma e características espirituais. Nessas três áreas nós herdamos. Nossa, então uma pessoa que teve um pai, tipo assim, rico, mas atualmente ela nasceu na pobreza. Ela herdou do pai orgulho? Não. Independente se o pai é rico ou pobre, se o pai é orgulhoso, ele herdou essa característica do pai. Agora, não significa que aquele orgulho, aquela deformidade, ela venha na mesma proporção que o seu pai. Vai depender se ele começar a dar brecha para esse tipo de coisa. Teimosia. Você olha para o teu pai, para a tua mãe, pô, é muito teimoso. Aí você também é teimoso. Você carrega características de deformidades de alma dos teus pais. Entende? Mas vai depender de você, como que você vai permitindo que aquela deformidade venha à tona.
Então muitas vezes você olha para uma pessoa, você olha para a mãe, muitas vezes parente, né? Olha, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe. Nesse aspecto, você é teimoso igual ao teu pai. Você é orgulhoso igual ao teu pai, você não perdoa igual ao teu pai. Você está entendendo? Então a gente herda deformidades de alma dos nossos pais. Então a gente já nasce com essas deformidades. Vai depender do nosso crescimento, conforme a gente for crescendo, se aquilo começar a ser estimulado, a gente vai seguir o mesmo caminho das deformidades dos nossos pais. É a mesma coisa a enfermidade, a gente herda predisposição a enfermidades que os nossos pais tiveram. Não significa que você vai ter a mesma enfermidade, mas se você começar a viver da mesma maneira que viviam teus pais, né, de uma forma comendo qualquer coisa, sedentarismo e tudo mais, você vai também, aquilo vai eclodir, um determinado momento vai eclodir. Agora, você também pode adquirir, por exemplo, enfermidades que o teu pai não tinha. Enfermidades que o teu... necessariamente você tem que cuidar. Pode ser que não foi do teu pai, foi do teu avô, do teu bisavô, porque você, no teu DNA, você carrega não somente dos teus pais, mas você carrega uma heredia dos antepassados. Muitas vezes você... por exemplo, meu primo, eu tenho um primo que os meus avós, eles não tinham olhos azuis, mas os bisavós tinham olhos azuis, e ele foi o único que nasceu com olho azul. Então você carrega a informação no teu DNA. Você carrega a informação. Então pode acontecer que você, por exemplo, a pessoa ela nasce com uma cor mais parda. Aí você vai ver que lá, 3 gerações atrás, o teu tataravô, ele era africano. E aí essa mesclagem acabou vindo para você. Então você tem todas essas informações dos teus antepassados. A nível físico, a nível de alma e a nível espiritual. E aí, juntando tudo isso, é como você joga na caixinha lá, vamos ver o que vai acontecer. Qual que vai ser a miscelânea lá, o que vai nascer. Né? A gente não pode, não dá pra gente saber o que vai acontecer, mas quando a gente vem ao mundo, a gente vem com muitas características lá dos nossos antepassados, a nível de corpo, alma e espírito. E no caso de deformidades muitas vezes dos nossos, não somente dos nossos pais, né? Mas avós, bisavós, né? Muitas vezes vem coisas lá de fora. É difícil, mas você vem essa informação. Que nem o meu irmão que é falecido, meu pai não bebia bebida alcoólica. Meu pai nunca bebeu. E minha avó, por parte da minha mãe, era alcoólatra. O meu tio, por parte da minha mãe, era alcoólatra e meu irmão morreu do alcoolismo. Então, você recebe essa predisposição. Agora, dependendo das tuas decisões, né, é que vai fazer com que aquilo venha à tona. Meu irmão, por exemplo, ele começou a beber, ele tinha 14 anos. Ele durou 10 anos. Com 28 anos ele faleceu. Então não significa que você herda muitas coisas, né, a nível de corpo, alma e espírito dos teus pais, antepassados, mas dependendo da tua vida, de como que você vai viver a tua vida, é que aquilo pode vir à tona, não. Amizade, você começa a sair com o pessoal na balada, não é convertido, começa a beber, e aí você já tem uma predisposição à bebida, aí aquilo vem à tona. Foi o que aconteceu com ele. Você está entendendo? Então, isso são coisas que a gente já viu lá nas aulas passadas, né? E muitas vezes hoje, como cristão, você acaba vivendo uma vida na carne, por quê? Porque você herdou essas predisposições e você não está sabendo se posicionar. Você não está se posicionando dentro da palavra de Deus. E aí você está tendo dificuldade. Está tendo dificuldade de viver uma vida cheia de Deus. Porque você carrega... mas você pode falar assim, mas eu não tenho culpa. Mas você tem culpa porque o pecado original, Adão e Eva pecaram lá? Não tem isso. A palavra de Deus ela nos dá todos os recursos para você viver uma vida santa, cheia de Deus. Independente das deformidades, independente de tudo que você herdou. Pode ser que você herdou um monte de bagaceira lá de trás, que veio na tua vida, mas você pode viver uma vida cheia de Deus, uma vida santa. Porque a palavra de Deus ela nos garante isso. Não tem como. Então não adianta falar assim, mas eu não quis isso, não tenho culpa. Independente daquilo que você herdou, a palavra de Deus ela nos dá
a autoridade, né, para dizer que você pode viver uma vida cheia de Deus, né? Muito mais, veio agora na minha mente aquele endemoniado de Gadareno, entende? Estava cheio de demônio, mais de 4.000 demônios. Foi liberto. Aquela palestra que nós fizemos aqui na terça-feira passada, você está vendo? Não vi, terça-feira passada não vi. Era a respeito do pessoal que foi abusado sexualmente como criança. Né? Sei. Quer dizer, mas tiveram suas vidas transformadas. Sim, sim. É aquele negócio, é você querer ou não querer. Né? Exatamente. Se você quer, Deus ele te capacita e te fortalece. Outra área aí, guerra, né? A área aí entre o corpo e o espírito. Existe uma guerra grande aí. Ela ocorre entre o espírito e a carne. Os dois são opostos entre si. E cada um procura fazer a sua vontade. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne luta contra o e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então existe uma luta grande. O espírito lutando contra a carne, né? No espírito habita o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, quando vier a manifestação da carne, você se posiciona. Não tem como você fazer a vontade da carne. Então, quem está lutando aí contra a carne, contra o pecado, é o nosso espírito. Se você for como alma, você quiser enfrentar o pecado, a tua carne como alma, você vai ser derrotado. Você vai ser derrotado. Muito crente é derrotado, não tem vida santa, não consegue viver uma vida santa, porque ele está tentando viver a vida santa na emoção, ele chora, ele pede perdão, Deus, e se arrepende e tal, mas volta a cair no mesmo pecado. Porque ele está tentando viver na força da alma, ele é sincero, ele quer viver uma vida cheia de Deus, mas não consegue, porque ele vive em função da alma dele, a alma dele é volúvel. Então ele vive em função de sentimentos, emoções. Quando o fogo está caindo, ele está pulando, está falando em línguas. Mas quando acaba esse mover, ele já fica enfraquecido. Ele já vem a tentação, ele já puff. A gente não entende por que isso acontece. Fala, nossa, a pessoa não vem. Tem até emoção, né? Exatamente. Veja bem, o mover de Deus ele é importante, mas se ele está tocando somente na tua alma, é só naquele momento. Tem que tocar no teu espírito. Se o teu espírito está sendo tocado naquele mover de Deus, ele vai ficar para sempre. Ele vai te fortalecer e você vai passar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, e o teu espírito está fortalecido naquilo que Deus lhe trouxe como revelação, como cura para você. Agora, se somente a tua alma foi tocada naquele momento, então é naquele momento, é momentâneo. Você saiu de lá, acabou. Entende? A própria pessoa nem sabe disso. Ela não sabe, então, não sabe, exatamente. E tem muito crente que entra em parafuso, fala, pô, mas eu fui na vigília, o fogo caiu, eu fui no culto, a presença de Deus e tal, e depois ele passa a semana atribulada, caindo em pecado, e aí ele não entende o que está acontecendo. Meio que desiste. O que está acontecendo, né? Eu fui na vigília. Por quê? Porque somente a alma dele é que foi tocada, somente emocional. Somente a mente dele foi tocada, não o espírito dele. Faz toda a diferença quando você está numa ministração, o teu espírito sendo tocado, uma mensagem em que a tua alma recebe, você saiu da igreja e você já esqueceu. Passou um dia, você já esqueceu. Mas quando o teu espírito ele é tocado, marcado pela ministração, você nunca mais esquece. Vem uma situação, você já lembra daquela palavra. Aquela palavra está aqui, no teu espírito gravado. É isso que vai fazer a diferença de você viver uma vida cheia do espírito ou uma vida na carne. Então tem muito crente que não consegue entender isso, não consegue viver essa vida cheia do espírito. E aí vem na igreja, faz tudo o que precisa fazer, mas por quê? Só a alma dele está sendo tocada. A alma ela é volúvel, a alma tem deformidades. Então não consegue viver uma vida cheia de Deus. O espírito que precisa ser tocado. E você só consegue discernir o que é espírito e o que é alma quando os três estiverem separados. Enquanto estiver juntos os três, você não consegue saber o que é a alma e o que é o espírito. Você se confunde. Você entra no mover lá, você entra na emoção e aí... Entende? Então, isso é uma revelação, é algo pessoal, particular que Deus ele vai trazendo entendimento. Ele vai trazendo entendimento para você.
Entende? Para que você... Não, você vai começar tendo experiências que o teu espírito ele vai começar sendo marcado. Através de uma ministração, através de um louvor. Aquele louvor, teu espírito foi tocado. Entende? Então é isso que vai fazer toda a diferença. Você está lendo a palavra de Deus, não é somente a tua mente que está aprendendo. A tua razão. Eu estou sabendo, eu conheço o versículo e tal, mas somente a tua mente é que está sendo alimentada. A alma. Se o teu espírito não for tocado, não vai adiantar nada. Você pode até conhecer a palavra de Deus, todinha ela, na tua mente. Mas se no teu espírito a informação não vier para o teu espírito, não vai adiantar nada. Você não vai conseguir colocar em prática. Você vai conhecer na tua mente, mas não vai conseguir colocar em prática. Então isso nós vamos ver lá na próxima lição, que é a liberação do Espírito de Deus. A gente vai aprender como que esse mecanismo ele funciona. Como que a gente pode deixar que o Espírito de Deus que habita no nosso espírito, ele flua, e aí a gente possa ser abençoado, a gente possa receber o rema de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai começar a viver uma vida que agrada a Deus. Tudo bem, pessoal? Busca. A gente vê a busca aí da alma com o Espírito, ela é desenvolvida pela alma e influenciada pelo Espírito. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quem está vivendo na carne tem que ir mais vezes para a cruz, não é verdade? Tem muitas deformidades e tem que ir toda hora para a cruz. Já quem está vivendo no Espírito não tem tanta necessidade de ir para a cruz, porque ele já está na cruz. Ele já está crucificado, a vontade dele já está crucificada. Então se tem alguma área na vida dele que Deus ele precisa trabalhar, ele vai para a cruz. Mas são poucas as áreas, né? Já diferente do carnal. O carnal ele muitas vezes ele vive na carne, tem que ir para a cruz, aí sai da cruz. Deus já mostrou para ele já sabe qual é o caminho, ele vira e mexe, ele sai da cruz, vai para a cruz, sai da cruz, assim, altos e baixos. Entende? Uma coisa que ele já entregou para Deus, e aí ele toma de volta. E aí é um processo, muitas vezes isso daí vai rodando, anos e anos. Por quê? Porque toda hora ele está tirando das mãos de Deus. Ele entregou para Deus, Deus pediu para ele entregou para Deus, mas passou um dia ele já toma de volta. Ele já não consegue mais viver, né, sem aquilo que ele entregou. Então por isso que ele começa a viver uma vida na carne. Toda hora, momentaneamente. Por isso que a busca dele tem que ser maior. Ele tem que todo momento estar indo para a cruz, porque o corpo dele, o pecado que habita no corpo dele, a influência espiritual, ela faz com que haja uma opressão muito grande, e aí ele não consegue se posicionar, e desta maneira ele vive uma vida carnal. A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo quando ele escreve para a igreja de Coríntio, né? A igreja de Coríntio era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Se dom espiritual é sinônimo de ser cheio de Deus, a igreja de Coríntio era uma igreja cheia de Deus. Mas como que Paulo trata a igreja de Coríntio? Meninos na fé. Não posso vos dar alimento mais sólido, mas tenho que dar leite para vocês, como menino na fé. Porque existe intriga entre vocês, existe peleja entre vocês, existe inveja, existe orgulho, existe contenda. Um é de Paulo, outro é de Apolo, né? Partidarismo, tudo isso é obra da carne. Então Paulo escreve para a igreja de Coríntio e assim, pegando duro com eles. E outras coisas piores que estavam acontecendo dentro da igreja. Eles tomavam a ceia e aí chegavam mais cedo, comiam tudo, e os irmãos que chegavam depois não tinha mais para comer, né? Olha só. E outras coisas piores ainda, né? Que Paulo fala que havia, né, entre eles lá, eram chamados carnais. Então, o fato de você estar tendo uma experiência no sentido dos dons espirituais não significa que você está sendo espiritual. Você pode ter experiências com dons espirituais e viver uma vida na carne.
Certo? Conflito. Então essa região aí de conflito ela é grande. Verificamos que este conflito ele pode ter intensidades para mais ou para menos, dependendo do posicionamento da alma. Por que o posicionamento da alma? Porque o livre-arbítrio, onde que ele está? Na alma. A alma que toma a decisão. Se vai fazer a vontade de Deus ou a vontade da carne. É a alma que decide. É eu como alma que decido se eu vou para a cruz ou não. Então Romanos 7, 19 e 20 diz assim: pois não faço o bem que quero, apóstolo Paulo falando, né? Mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo ele passou por esse momento de luta interior. Ele passou por essa dificuldade. Ele queria fazer a vontade de Deus, né? Mas ele encontrava uma lei nos seus membros, na sua carne, que faziam com que ele tomasse muitas decisões erradas. Mas lá no final do capítulo 7, no começo do capítulo 8, ele fala que agora já não existe mais nada que prende ele debaixo do pecado, para aqueles que vivem no Espírito. Então ele aprendeu a viver uma vida no Espírito. Ele fala que se você inclinar para a carne, você vai morrer. Se você inclinar para o Espírito, você vai ter vida. Então ele descobriu, Deus trouxe revelação para ele que ele tinha que viver, mesmo tendo esse conflito interior, ele se posicionava a viver uma vida cheia do Espírito. Ele também dá o testemunho de que ele fala assim, ó, antes eu subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão, para que de maneira nenhuma eu venha a ser reprovado naquilo que eu prego. Então ele tomava decisões. Não, o meu corpo ele quer fazer a vontade dele, o pecado quer fazer a vontade dele. Não, você está sendo escravo. Você é escravo. Não eu escravo das tuas vontades. Então é questão de posicionamento. E como a gente viu simulado na lição anterior, como que a gente tem que se defender contra o pecado, contra o diabo? Através da palavra. Se você quiser se defender com a tua mente, com os teus sentimentos e tudo mais, você vai ser derrotado. Então veio a tentação, veio a manifestação do pecado, vem o diabo para te tentar, palavra de Deus. Declara a palavra de Deus. Você vai ver que na hora aquilo lá vai embora. Você vai pelejar um pouquinho, mas vai embora. Agora se você tentar enfrentar com a tua força, ó, eu estou orando muito, eu estou jejuando muito, eu vou precisar orar e jejuar muito, aí você não vai sair, você vai ter que orar e jejuar 24 horas por dia. Entende? Então é usar a palavra de Deus para que desta maneira você possa ter vitória. Então o homem carnal, verificamos que no caso do homem carnal existe uma área de deformidade muito grande, onde a carne influencia a alma para satisfazer seus desejos carnais, enquanto que o espírito guerreia contra a carne de forma ferrenha, e a relação da alma com o espírito é muito pequena, gerando na vida da pessoa um grande conflito interior, levando-a a viver na carne. Perguntas, pessoal? Aproveitem para fazer perguntas. Ninguém? Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo está entendendo? Vamos ver na prova, né? Essa é a lição mais difícil que tem. É a lição mais difícil que tem. Você distinguir o que é a manifestação do corpo, o que é da alma e o que é do espírito. Por exemplo, muitas vezes vem uma tentação, nós vamos ver depois lá no final, na área sexual. Muitas vezes é um estímulo do teu fisiológico. Está sendo liberado no teu organismo uma química que faz com que você se sinta excitado. Então, onde que está a causa raiz do problema? Fisiológico. Muitas vezes você não consegue discernir. Então você tem que... Nós vamos aprender lá nas últimas aulas como que você se posiciona em relação a isso. Muitas vezes é uma seta do diabo. Na mente, alma. Então o problema está vindo uma seta inflamada do diabo. Então você tem que saber identificar aonde que está o problema, a causa raiz do problema. Para aí você tomar uma posição. Aí você se posicionar. Porque se você não conseguir discernir isso, você vai dar tiro para tudo quanto é lado.
Vai dar tiro para tudo quanto é lado e não vai conseguir identificar de onde que está vindo o problema. Aquela situação, o que está fazendo com que aquela situação ela venha fazer com que você venha ter derrota na vida cristã. Então, é importante você discernir quando é o pecado no teu corpo que quer se manifestar, quando é a carne, a tua carne que quer se manifestar. Por exemplo, você vai jejuar. A carne, ela não quer jejuar. Então você consegue identificar, vem uma luta interior. Aí muitas vezes você pensa que é a tua alma mesmo. Mas é o teu corpo lutando, ele está influenciando a tua alma para que você não jejue. Aí você fica pensando, mas vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter feijoada, tal, não dá para ficar sem jejuar. Entende? O teu corpo já está influenciando, ele já está liberando a química no teu organismo. Quando você pensa numa comida que você gosta, o que acontece? O teu cérebro, ele libera uma química no teu organismo e já começa a dar saliva. Você já começa a salivar. É uma reação química do teu organismo. O teu organismo ele tá rejeitando aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. O Espírito Santo está colocando para você jejuar e na hora o corpo ele está sabendo dessa informação. E aí na hora vem na mente, amanhã vai ter estrogonofe. Cara, não vai dar para jejuar amanhã. Você já começa a sentir o gosto do estrogonofe, seja o que for. Entende? Então o corpo ele começa a lutar, ele não quer nada com o espiritual. Os dois são opostos entre si. Então você tem que identificar o problema. O problema está sendo aqui no meu fisiológico, então você tem que fazer uma oração de comando. Nossa, mas é difícil identificar. Mas Você você, a partir do momento que você começa a viver no Espírito, você vai identificar. É que dá fome. Quando Entende? a gente vai fazer jejum, às vezes eu fico assim, a parte da manhã todinha eu fico uma boa sem comer. Posso ficar tranquilo até a hora do almoço. Mas eu tenho Falou em jejum. Mas quando eu falo para fazer jejum, dá fome. Você está entendendo? Então, a gente vai ver uma oração específica que você faz uma oração específica de comando para o teu corpo físico, para que ele não libere aquela química no teu organismo que venha fazer com que você sinta fome. Então você faz uma oração específica proibindo que o teu cérebro libere aquela química que está fazendo com que você sinta fome, desejo por aquela comida. Mas você tem que fazer essa oração. Se você não fizer essa oração, vai vir. Aí você, como alma, você tem que tomar essa decisão. A dificuldade é que a luta tem que ser entre o espírito, nosso espírito, e o corpo. Tem muito crente que quer enfrentar os desejos do corpo, da carne, com a mente, com as emoções. E ele não consegue ter vitória. Não consegue ter vitória. Essa luta tem que ser travada entre o espírito e o corpo. No nosso espírito habita o Espírito Santo. É ele que vai capar. Quando o espírito está combatendo o corpo, é o Espírito Santo que está fluindo e que está subjugando aquilo que o pecado está querendo se manifestar. Por isso que consegue ter vitória. Agora você como alma, tendo deformidades na tua alma, está sendo trabalhado, está sendo aperfeiçoado, você vai querer enfrentar o pecado que está no teu corpo, você não vai conseguir. Nesse outro gráfico, pessoal, caracteriza aí o homem espiritual. Então nesse daí nós verificamos que a área de deformidade é bem pequena, onde a alma é influenciada de forma intensa pelo Espírito a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Existe uma maior busca, a guerra entre a carne e o Espírito é menor e o conflito interior diminui. Então, aí é o gráfico do homem espiritual, onde ele consegue discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que é da carne, aquilo que é dele mesmo e aquilo que é do diabo. Agora, qual é o posicionamento em relação a isso? Conhecendo todos esses aspectos que agem nas nossas vidas, precisamos nos posicionar para resistir ao pecado, que habita em nosso corpo mortal, através do quê? Do Espírito de Deus. Você resiste o pecado através do Espírito de Deus que habita no teu espírito.
e não através da tua alma. Tudo bem, Silvia? Você fez uma cara. Que habita no nosso espírito. E tomarmos a posição de levar nossa alma para a cruz do Calvário. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Permitindo que o Espírito de Deus reine em nossas vidas, para assim podermos ter a autoridade de resistir ao diabo e ele ter que fugir de nós. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você se sujeita a Deus através do teu corpo físico, através da tua alma e através do teu espírito. Nós vimos isso na aula passada. A gente está trazendo um pouquinho de cada aula, está montando, né? Para a gente poder se posicionar. Como que você enfrenta o diabo? Como você resiste o diabo, né? Para que ele fuja de você? Você tem que primeiro se sujeitar a Deus. Com o teu corpo, você tem que subjugar o teu corpo e reduzir a servidão. Com a tua alma, indo para a cruz, Gálatas 2:20. Com o teu espírito, se enchendo do Espírito de Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí você se sujeita a Deus, através do teu corpo, alma e espírito. E aí você pode resistir ao diabo. Você resiste ao diabo através da palavra de Deus, combatendo o diabo quando ele vem te atacar, e aí ele não tem como, ele tem que sair, bater em retirada. Dessa maneira, você começa a viver uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida de vitória dentro dessa guerra espiritual. E o maior inimigo a ser vencido não é o diabo. Muita gente pensa que o diabo é o inimigo, o primeiro inimigo número 1 na vida do cristão. Não, é ele mesmo. É você mesmo. Você é o maior inimigo. A maior barreira, o maior obstáculo que tem que ser vencido é interiormente, no teu interior. Para depois você vencer o obstáculo, a batalha é o inimigo do lado exterior, que é o diabo. Eu lembro aqui, não sei se o pessoal novo acho que não lembra, não é da época, mas existia um pregador muito usado por Deus, americano, chamado Jimmy Swaggart. Quem lembra do Jimmy Swaggart? Lembra? Lembra? Então, ele tinha o programa de televisão, ele pregava, ele era um pentecostal, e eu lembro numa das mensagens dele, que ele pregou, ele falou assim que primeiro a gente precisa vencer o inimigo interior, para depois a gente vencer o inimigo exterior. Se a gente não vencer o inimigo interior, e aí ele cita um texto da palavra de Deus que aquela fortaleza estava sendo atacada por um outro povo, né? Mas existia coisas dentro da fortaleza, dentro daquela cidade, que estavam enfraquecendo eles. Então a ministração dele é que você primeiro tem que vencer o inimigo interior, para depois você ter a autoridade de vencer o inimigo exterior, que no caso é o diabo. Então, a gente tem que se posicionar dessa maneira, tem que entender que o maior inimigo é aquele que está dentro de nós. Tanto é que o diabo ele não pode fazer nada que você não concordar. Ele não pode fazer nada que o diabo que você não concordar. Você está entendendo? Então, se você toma uma decisão que vai de acordo com aquilo que o diabo está colocando na tua mente, o culpado é você que toma a decisão errada. Entende? Então a gente precisa entender esse posicionamento. Precisa entender esse posicionamento em que o nosso corpo ele precisa ser subjugado através do Espírito de Deus que habita no nosso espírito. A nossa alma tem que ir para a cruz, de livre e espontânea vontade, eu vou para a cruz. O apóstolo Paulo fala, já estou crucificado. Lá, passado. Não é agora, já. Então ele já está declarando que ele já está na cruz. Não vivo mais eu. Em todas as decisões que você vai tomar, na tua vida financeira, na tua vida material, na tua vida familiar, na tua vida ministerial, não sou eu, é Deus. E aí você consegue começar a viver uma vida no Espírito. O que muitas vezes atravanca é esse meio campo aqui, que muitas vezes você não consegue caminhar, avançar espiritualmente. Por quê? Porque está lá entrelaçado, os três. Entende? A alma está querendo enfrentar o pecado, enfrentar a carne, não tem discernimento do que é de Deus, o que é do diabo, e aí vira um angu. E aí fica na mão do diabo, na mão do pecado. Quando a palavra de Deus diz que o pecado ele não vai ter domínio sobre nós.
aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é isso, é permitir que o Espírito Santo que habita no nosso espírito flua. Você dá liberdade. O Espírito Santo pode fluir, pode fazer a tua vontade, né? E aí você consegue viver uma vida cheia de Deus. Não vai ter nunca mais problema, não vai ter nunca mais tentação, nunca mais o diabo vai te atacar? Não, pelo contrário. Ele vai. Pelo contrário. Vai persistir. Cada vez que você vai subindo de patamar, a coisa vai ficando pior. Não sei se vocês já perceberam. Se vocês já tiveram essa revelação. Conforme você vai subindo de degrau na vida cristã, fica pior. Por quê? Porque você já é como uma escola. Você está no primeiro ano, quando você vai para o segundo ano, já tem coisa nova, já fica no terceiro ano, no quarto ano. Você tem que trazer tudo aquilo que você aprendeu para poder fazer aquela série. Você vai entrar na faculdade, você tem que saber multiplicar, você tem que saber dividir, você tem que saber... Você vai fazer pós-graduação, você tem que saber fazer integral, tem que saber fazer derivada. Aprendeu? Eu também. Integral, derivada? É um horror. Eu tomei pau 3 vezes de cálculo. É um horror. Mais de 50 fórmulas, né? A derivada você vai daqui para cá, para você chegar na integral. E a integral, ele te dá o resultado aqui, você tem que vir saber onde que começou. É horrível. Horrível. Não, tem gente que gosta, tem facilidade, né? Mas você tem que ter todo um conhecimento para você poder aplicar. Na vida espiritual do mesmo jeito. Você aprendeu alguma coisa hoje, você vai subindo de degrau. Lá na frente você vai aplicar aquilo que você aprendeu. Tem gente que está repetindo os anos. Está 20 anos na primeira série. Cristão 20 anos na primeira série, não sabe. Não se desenvolve. É menino na fé, como Paulo fala. Menino na fé. É menino na fé. Então, infelizmente, existe, tem no nosso meio. No meio da igreja existe. Entende? Fala. Sabe o que eu tava reparando? Esse ano assim. Nossa, sempre que eu falo alguma coisa. Por exemplo, toda vez que eu falo. Exemplo, ontem teve o louvor, a gente aqui louvando. Aí no louvor, né, a gente cantando, eu falei assim, que o Senhor era Deus, que acabava falando, eu também tava lembrando. Que o Senhor é Deus, que Ele quebra vergonha. Eu fui falando várias coisas assim, né, com os adolescentes. Nossa, no domingo de tarde aconteceu umas coisas e eu fiquei com vergonha. Pô, Deus, sempre que eu falo alguma coisa, aí uma vez também eu falando de Deus, umas pessoas falei várias coisas. Aí depois é como se tudo aquilo que eu tivesse dito é colocado à prova e como... Nossa, claro. É muito incrível. Claro. Você está ministrando, você está falando pro povo, com autoridade. Deus está te usando. Depois você vai ter que colocar em prática. O primeiro a ter essa experiência é você. Claro, Deus vai falar assim, olha, a Gabi já está sabendo de tudo. Já sabe, então agora vamos liberar aí para ela colocar em prática. Não vai ser só teoria, não. Vai ser na prática. Eu estou aqui ministrando para vocês, amanhã Deus está colocando situações para mim colocar em prática. É sempre assim. Nossa, entende? Meu Deus. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Entende? Então, quando você está tendo a oportunidade de ministrar, de falar, você vai ter momentos que Deus vai te permitir a situação para você colocar em prática aquilo que você está ministrando. Para fazer, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você experimentar, você colocar aquilo em prática. Quando você coloca em prática, aquilo te dá autoridade. Te dá autoridade para você estar ministrando sobre aquele assunto. Entende? Mas você tem que passar por aquilo lá. Você tem que passar por aquela situação e vencer aquele problema, aquela situação. Se você não vencer, você vai voltar até você vencer aquele problema, aquela situação. Entende? Então, é um crescimento. Você não tem como. Tem gente que está lá em cima, tem gente que está aqui no meio, tem gente que está lá embaixo. O que a palavra de Deus ela diz? Que Deus ele só permite a tentação até onde nós podemos suportar. Até onde que a gente pode aguentar. Então não adianta você falar, Deus, veio uma tentação que eu não pude... Mentira.
Você caiu porque você quis. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não permite que a tentação seja maior do que você pode suportar. Então você poderia suportar aquela situação. A gente está vendo aí no gráfico, na tela. Então o corpo, a alma e o espírito, eles estão de mão dadas aí. No corpo tem o pecado aí, não tem como se arrancar o pecado do corpo. Na alma ela tem que ir para a cruz. E no Espírito, o Espírito Santo, ele habita no nosso espírito. É o Espírito Santo que tem que lutar contra o pecado, que está no corpo. Tiago 4,7, nós já falamos, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você se sujeita a Deus? No corpo, na alma, no espírito. 1 Coríntios 9,27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Isso daqui é básico, isso aqui é importantíssimo na vida de cada um de nós. Vocês têm que gravar isso, decorar isso e viver isso. Entende? Então, como que você se sujeita o teu corpo a Deus? Subjugando ele. A tua alma, Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E com o nosso espírito, como a gente se sujeita o nosso espírito a Deus? Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em qual há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito aí, Espírito Santo. Então, dessa maneira você subjuga, você se sujeita a Deus, com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito, para que depois você possa resistir ao diabo. Importante, precisamos entender que a luta contra a carne é desenvolvida pelo Espírito Santo e não pela alma. Pois, se isso acontecer, vamos ser facilmente derrotados. Por isso, muitos não conseguem viver uma vida santa, vitoriosa, pois a alma é volúvel. Precisamos resistir às paixões carnais na esfera do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita no nosso espírito, para podermos ter vitória. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8,13: porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo o quê? Espírito mortificares as obras do corpo, Espírito, pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Se você, pelo Espírito Santo que habita no teu espírito, você mortificar a obra da carne, você vai viver. Agora, se você quiser enfrentar as obras da carne como alma, você vai ser derrotado. Então é pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito que você mortifica as obras da carne. Aí você vai ter vida. Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então você tem que viver não na esfera da alma, mas você tem que viver no espírito. Não segundo aquilo que eu quero, o que eu desejo, os meus projetos, a minha vontade, né, os meus sonhos. Sai de cena, vai para a cruz. Seja feita a vontade de Deus, do jeito como que Deus quer, no tempo que Deus quer. Aquilo que Deus ele tem para mim é o melhor para mim. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. E aí você começa a viver uma vida no Espírito. E assim você consegue enfrentar a concupiscência da carne, pelo Espírito de Deus que habita no teu espírito. Romanos 8,4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos que andar na esfera do Espírito, na esfera do Espírito Santo. Gálatas 5,25. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Constantemente, continuamente, posicionamento. Você viver no Espírito é muito mais do que você orar, é muito mais do que você jejuar, é muito mais do que você ler a palavra de Deus. Andar no Espírito é um posicionamento. Estou vivendo, estou andando no Espírito. Você está trabalhando, você está andando no Espírito. Você está em casa, você está no Espírito. Você está vivendo uma vida cheia do Espírito. É uma questão de posicionamento. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então todas as minhas decisões durante o dia são dirigidas pelo Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença na vida do cristão. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Posso? Pode. Para mim. E quando você não concorda assim com a palavra? Você tem que pedir para o Espírito Santo para te convencer? Se você não concorda com a palavra? Aconteceu uma situação, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Sim. eu não concordo. Então, muitas vezes a gente não concorda. E aí Deus ele vai trabalhar na nossa vida para lá na frente nos mostrar
que não é do jeito como a gente pensa. Muitas vezes a gente acha que Deus é injusto. Muitas vezes a gente acha um monte de coisa. A gente até contradiz a palavra de Deus. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E a gente começa a questionar Deus e até a palavra de Deus. Então, Deus ele deixa a gente fazer isso e aí Ele vai trabalhar na nossa vida e vai trazer revelação que a gente está errado, que a palavra de Deus é infalível, que a gente não está tendo entendimento, a gente está sendo levado pelo emocional, está sendo levado pela razão, e a gente não está conseguindo entender. Se a gente for querer entender a palavra de Deus pela alma, pela mente, pela emoção, a gente vai achar que a palavra de Deus é horrível, que Deus ele é um carrasco. É assim que a gente vai entender, em várias situações, que Deus é injusto. Então a gente tem que entender pelo nosso espírito, que o Espírito Santo habita em nós, e pela fé. Está escrito, é isso e ponto final. Mesmo que eu não consiga entender, eu preciso crer pela fé. Mesmo que eu não concorde, você tem que crer pela fé. E aí Deus ele vai trabalhar na tua vida. Tem gente que muitas vezes se revolta por situações e Deus ele vai trabalhar. Deus como Pai, Ele vai trabalhar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai trazer revelação. Mas você tem que ir para a cruz. Você tem que querer entender o porquê daquela situação, o porquê da outra situação. Entende? Então, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece isso. Na vida de todo mundo. Sim, eu sempre tive muitas situações da minha vida, eu tinha esses questionamentos também. Ultimamente, esses... Eu falo assim, não, mas não é possível que essa palavra diz isso. Faz um mês que eu estou num dilema aí, num questionamento com Deus, particular, pessoal, que... Paulo, aí nós não começamos a ficar críticos. Mas é o ser humano, você não é um robô. E aí você fica tanto habitolado. Eu também, às vezes, eu fico assim, né? Fica um ponto de interrogação. Aí eu vou orar, Senhor. Eu creio que tudo... aconteceu coisas assim anteriores que hoje eu tô vendo. Que Deus, pra mim, o Espírito Santo vinha e falava pra mim. Aguarde, espera. Hoje eu vejo. Sim. Mas isso é pro meu crescimento espiritual. Sim. Né? Então aí eu fico assim, Senhor, eu não quero ficar crítica, porque a gente começa a ficar bitolado com as coisas que a gente fica escutando. Assim. Não, e o diabo ele aproveita o quê? Pra te jogar contra Deus. Pra você achar que Deus é injusto, que a palavra está errada. E aí Aí você entra na dele, né? Mas todos nós temos isso, só que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai entendendo. Deus ele vai trazendo revelação e a gente vai entendendo realmente, eu estava errado. Mas isso é um trabalhar de Deus. Eu entendi agora, mas... Hã? Isso. Tem coisa que eu fico, mas Deus, eu não entendo isso. Mas... Não. Porque a gente não sabe tudo. A gente não sabe todas as variáveis para aquele problema. Muitas vezes ele está permitindo uma situação, um problema. A gente fala, mas é injusto isso. E aí a gente não entende todas as variáveis que tem para aquele problema. E por que Deus está permitindo aquela situação? Porque se não permitisse aquela situação, de vez de ser bênção, seria maldição. Já aconteceu coisas piores. Entende? Então, a gente não entende a soberania de Deus. Não adianta você querer entender Deus. Todas as coisas contribuem para o benefício de Deus. Ponto final. Ponto final. Seja o que for. Aconteça o que acontecer, você tem que estar na palavra de Deus. Porque senão, nós fizemos aqui o simulado, não fizemos o simulado aqui? Aí o diabo, a Gabi lá, eu peguei a Gabi. Você está desempregada, você dá o dízimo, mas está escrito na palavra de Deus que Deus ele supra a necessidade. Você está buscando a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, mas você não está sendo sustentado, você não está sendo alimentado. Está acontecendo. O diabo ele vem te bombardear, usando até a palavra de Deus, uma situação que no momento não está sendo bênção na vida dela, a palavra de Deus no momento não está sendo verdade na vida dela, mas lá na frente vai ser. Só que a gente quer para agora, a gente quer para agora, para já, e aí a gente não entende.
Entende? A gente não entende o que acontece. Deixa eu terminar aqui. Se eu achar que a palavra de Deus, se eu não concordar com a palavra de Deus, o problema está em mim, tá? Ó, resistir. A resistência ao diabo é muito mais do que a força ou poder. Implica em não ser dominado por impulso, vontade, ideia, influência e etc. Não aceitar o que o atrai. Não se deixar convencer, não aceitar, não concordar e principalmente manter essa postura não somente de forma parcial, mas resistir de forma temporal, contínua, um dia, um mês, um ano e assim por diante. Você tem que ser contínuo, está escrito, se posiciona, resiste ao diabo. Tá, pessoal? Então, aqui eu ia fazer uma dinâmica de vocês prenderem a respiração. Aí uns conseguem prender durante 1 minuto, outros durante 30 segundos, outros durante 10 segundos. Por que existe essa diferença? Porque fisicamente cada um se desenvolveu mais do que o outro. E na vida espiritual também. Tem uns que se desenvolvem mais espiritualmente, outros menos. Então é gradativo. Deus ele só vai permitir. Porque você pode falar, mas por que para o irmão aconteceu isso e para mim não? Porque ele está num outro nível espiritual, ou então ele está num nível mais baixo. Entende? Então Deus ele sabe aquilo que ele permite na vida de cada um. A gente não pode fazer comparação. Ó, o irmão lá está desempregado, em 1 mês ele arruma um emprego. Eu estou já 1 ano e não arrumo emprego. Por que que... E aí você começa a questionar Deus. Por que que ele e eu não? Porque cada um suporta uma coisa. O irmãozinho ele suporta somente 1 mês, fica desempregado. Você suporta 10 anos ficar desempregado. Falta mais 9. Ou 1 ano. Entende? Então, cada um de nós, Deus ele trabalha no particular de cada um, de forma individual na vida de cada um. É isso que a gente precisa entender. Não pode ficar fazendo comparação. Exatamente. Mas tem situações que você perde só olhando. Não, a gente olha, mas você não pode permitir que isso tome conta. Senão o diabo vai usar isso para você ficar revoltado. Ô Paulo, eu quero deixar claro, eu não questiono a palavra, eu disse que eu tenho dificuldade. Não, todos nós. Todos nós. Deus me conhece. Todos nós temos dificuldade. Todos nós já questionamos a palavra de Deus e Deus. Todos nós. E ele precisa curar. Precisa, exatamente. Amém, pessoal?